Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, minha gente, pra gente esclarecer algumas coisas. A gente viu ontem essa questão da mobilização do Brasil, né? Muito importante isso, porque ali é uma manifestação do espírito patriótico, né? Isso é muito importante, não é? E o que está acontecendo, o brasileiro está perdendo a intervenção, como se diz, federal, né? Infelizmente não tem assim muito embasamento, mas também eu tenho algumas interpretações, né? A gente vai interpreta como, pessoal? É justamente o artigo 142 da Constituição e o artigo 134, certo? Até a presente data, presente momento, o Brasil não se enquadra ali naquela questão da intervenção federal. Por quê? Essa é a pergunta que você faz. Porque o governo atual está em transição, entende? Então, o governo não pode haver intervenção nesse governo atual, entende? Agora o que eu estou querendo dizer? Isso é uma das prerrogativas. Outra prerrogativa também, pessoal, que a gente tem que entender é o seguinte: nós sabemos que nós estamos entregues na mão de meliantes, os meliantes. Os meliantes, eles são astutos, isso mesmo. Agora mesmo eu recebi um vídeo aqui de um meliante aqui, foi dizendo que ia queimar a igreja, que ia matar pastor, matar padre, etc, etc. Ontem eu recebi um vídeo do meliante, né, que é um macho, aí tava no banheiro de mulher, né, ameaçando no caso os guardas civis, tava ameaçando, né, dizendo que etc, etc, né. Então, quando é que vai acontecer isso aí, né? Essa é a pergunta que muita gente faz, etc, etc, etc. Então, quando é que vai acontecer? Quando houver, claro, um anarquismo, né? Entendeu? Na nação, nos estados, de uma forma geral. Quando houver essa questão de anarquismo, certo? O Brasil de hoje já não é mais o Brasil de 4 anos atrás, entende? Então, haverá mobilização em massa do Brasil, né? Ou seja, de todos aqueles que são patriotas contra, certo? E aí pode haver no governo futuro uma intervenção federal. No caso, existe embasamento jurídico para que isso aconteça, entendeu? Isso vai acontecer, se realmente acontecer o que a gente já prevê, que a gente já sabe que nem assumiram ainda, mas já tocaram fogo em empresas, em Ciasa, na Havan e por aí vai, né? Isso aí é uma questão que, na verdade, a gente prevê que vai acontecer, né? O segundo ponto, qual seria, pessoal? O segundo ponto seria o impeachment, né? O impeachment. Então não há como se diz, motivo para desesperança e desespero, né? Daqueles que desejam bem do país, né? Não há nenhum tipo de motivo, né? Porque, graças a Deus, Deus em primeiro lugar, né? E, claro, o exército agora em segundo lugar, né? São justamente as armas que nós como povo temos, que é justamente para a gente não ir para um caos geral, né? Como a Argentina, a Colômbia, o Chile, a Nicarágua, e aí vai descendo aí, não é, o número aí de países que estão tudo afundados, né? Então a nossa esperança é essa, Deus, né? E no caso, pode acontecer, caso um elemento surpresa, ainda esse ano, isso. Os Estados Unidos divulgou hoje, né, que existe uma diferença de 5 milhões de votos a favor no caso do candidato da direita, entendeu? De Bolsonaro. Então, aonde foi que eles pegaram essa informação? Não é? É isso que a gente tem que saber. Da onde foi que surgiu isso, não é? Dizendo que 5 milhões de votos. Então, se tiver realmente essa prova, né, auditada pelo comando superior, entendeu? Então, muita coisa pode acontecer ainda, não é? No desenrolado das coisas. Então, se houver essa prova, então, com certeza, vai ser revertido todo o resultado, não é? E vai se desenrolar aí como se diz, vários tipos de embasamentos jurídicos aí, para ter outra eleição ou o candidato que é de direita assumir novamente, entende? Então tem muitas coisas aí subjetivas. O que é uma coisa subjetiva? É algo que poderão acontecer, né? Ou seja, é aquilo que a gente pensa, pode acontecer assim, pode acontecer assado, isso se chama de subjetivo, entende? Então pode acontecer muitas coisas aí na frente de uma forma subjetiva, entende? Pode acontecer, mas o cenário, no meu ponto de vista, é favorável de todos os lados, né? De todos os lados ainda há esperança, podemos assim dizer, para nós, tá certo, pessoal?
Era isso que eu queria falar e para você entender que não pode ter intervenção agora, não existe isso, não tem apoio e embasamento jurídico. Certo? Que algumas pessoas ficaram me perguntando, tal, aquela coisa toda, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui, ok, pessoal? O Brasil é nosso. A maior força de um país é o seu povo. O Brasil é nosso. Tá certo? Acalma o coração, porque Deus está no controle de tudo. Ok?